Olá, meu nome é Daniele, eu sou psicóloga e vou conversar com vocês um pouquinho sobre o gênero e imagem corporal na infância e adolescência. A imagem corporal, ela é a figura do nosso corpo que nós representamos na nossa mente. Só que essa representação que nós temos, que nós formamos, ela está relacionada a outros fatores, que é o fator biológico, né, que é o sexo, idade e etc. E fatores culturais, que está relacionado ao meio em que nós vivemos, que é o responsável por toda essa criação que nós fazemos, e a parte psicológica, onde nós vamos formar esse conceito de da imagem, né? Dessa imagem que nós devemos ter, que nós precisamos seguir, porque é assim que nós formamos, né? Isso começa desde a infância. Ela é influenciada quando nós conversamos, a gente pode observar nas crianças que tem ao nosso redor, até mesmo ela vai ser influenciada durante todo o meio em que ele vive. Em casa, na escola, através da mídia. Então, tudo vai ter um peso, uma relação sobre essa imagem que a criança está formando e que futuramente, na adolescência, ela pode desenvolver algum transtorno, né? Como bulimia, anorexia, depressão. Geralmente é na adolescência que ele vai colocar isso, que isso vai se tornar para ele um transtorno. Então começa tudo, ainda que isso desenvolva com mais frequência na adolescência, começa na formação desse indivíduo na infância dele. Nós podemos ver em casa, até mesmo com pessoas próximas de nós, crianças, às vezes na hora de se alimentar mesmo, né? As mães agem, né, dessa forma. Olha, você precisa comer tudo para ficar forte, igual o Hulk. Isso vai associar aquela imagem de músculos, né, aquela fisionomia, aquela aparência de forte. Para as mulheres, olha, tá comendo muito, vai ficar gordinha, como se o fato da pessoa estar obesa ou estar acima do peso fosse uma punição social, né, considerado dessa forma. A mídia influencia com brinquedos, com desenhos, com filmes. A gente pode até ver, né, na nossa adolescência, aqueles filmes onde tinham as meninas que dominavam a escola, todas magras, com cinturas finas, cabelo longo. Então, essa é a imagem que nós vemos das garotas que têm esse controle na escola, aquelas garotas que são as mais populares. E os meninos musculosos, jogadores. Então, isso vai construindo desde a infância essa imagem que para ser bom nós devemos ter esse corpo magro, esse corpo musculoso, cabelos longos e a cor da pele, a cor dos olhos, isso vai influenciando, podendo gerar transtornos futuramente, né? Os brinquedos nós vemos as Barbies todas com cinturas finas, né? A gente vê que hoje briga-se muito, né, por buscar por brinquedos diferentes, bonecas negras, com cabelos enrolados. Na minha época, a Suzy, que ela não tinha aquela cintura tão fininha, né? Mas o que tem o domínio de vendas, o que tem esses brinquedos, os bonecos já, né? O Ken, aqueles super-heróis todos definidos, com corpo definido. Então, isso já é para formar na cabecinha da criança que ela tem que ter aquilo como exemplo, é aquilo que ela tem que se tornar. Então, isso tudo vai fazendo parte da construção da imagem corporal que ela tem. E o que pode acontecer é ela não se identificar. Eu li um artigo, né, que falava sobre como foi construída essa imagem da pessoa gorda, da pessoa que não é ideal, né? E nesse artigo falava que há muito tempo, né, na época, na nossa história lá atrás, as mulheres que tinham um corpo gordo, na história falava, elas eram as pessoas
que tinham dinheiro, então as mulheres que tinham dinheiro, que tinham um corpo mais cheio, que eram obesas, elas predominavam. E aí, com o tempo, a medicina veio para falar que a obesidade trazia a doença, traria problemas cardiológicos, etc. E nisso associou a gordura com algo ruim. Então a gordura é ruim. Começou então a busca por esse corpo magro, por esse corpo ideal, onde se associavam que seria algo bom, né? E nisso a obsessão pela aparência, pelo físico, pela beleza, veio trazendo toda essa história dessa figura, dessa imagem corporal que ela representa para nós. Então a gente precisa ficar muito atento, né? A infância é onde começa essa construção, as crianças começam a construir a imagem corporal delas, e de acordo com o ambiente, com tudo que está ao redor, é algo que pode ocasionar lá na frente, futuramente, né? Ela pode associar o fato, né, de não estar de acordo com o padrão a uma punição social, e ela pode desenvolver várias doenças, como a bulimia, anorexia, né, transtornos psicopatológicos. Bom, isso é um pouquinho do que eu podia falar com vocês. E quem sabe em uma outra oportunidade a gente conversa mais sobre o assunto. Obrigada pela atenção.